Aqui vocês vão perceber como que o texto ficou, ter uma noção, né, de como que esse projeto foi feito, justamente para atender essa necessidade de responder uma frase temática, certo? Deixa o seu like, que é importante para a gente, porque vai fazer circular mais, vai fazer chegar para mais gente, né? Então, inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito, deixa o seu like, só, né, colocar o joinha ali para a gente é muito importante, ajuda mesmo. Como no caso dos jogos de azar, a proibição do site de apostas seria uma medida benéfica. Isso modifica toda a sua programação, todo o seu planejamento, toda a forma como você deve encaminhar a sua dissertação, né? Porque a FUVEST, ela exige que você adote um ponto de vista e consiga sustentar esse ponto de vista com bons argumentos, num texto que seja competente, né? A frase temática se transforma numa pergunta. Abraço para todo mundo, sucesso nos vestibulares, estamos aí para ajudar vocês. Mas Chicó, você fez essa redação do nada? Não, João. Primeiro eu vi a frase temática, delimitei. Aí eu escolhi minha tese, João, meu posicionamento. Ah, égua, Chicó. Defendeu a jogatina, foi? Foi não, João. Eu fiz foi falar que só proibir não é remédio, não. E foi que tu fez depois dessa decisão, Chicó? Daí eu li a coletânea e esquematizei meu texto, João. Conta aí como é que foi esse esquema, Chicó. Eu usei trajetória histórica, João, na contextualização. Apresentei o tema e já mandei minha tese no fim. Aposto que depois você fez uma afirmação contra-argumentando, em seguida colocou o repertório, depois ligou com o tema e analisou, né, Chicó? Pois não foi, Grilo? E no outro parágrafo eu joguei meu tópico, fortaleci com Sérgio Buarque de Holanda, comprovei, analisei. Mas Chicó, se tu não podia fazer a tal da intervenção, como foi que tu concluíste? Olhei pro papel, desci-lhe um tópico confirmando minha tese, puxei pelo cabelo um tópico formoso da argumentação, mandei no arremate e pronto. Só sei que foi assim. A proibição dos jogos de azar e sistemas de apostas é uma forma eficaz de combater os problemas socioeconômicos decorrentes dessas práticas? Em 1872, com o propósito de promover a visitação ao Zoológico Municipal do Rio de Janeiro, foi criado o Jogo do Bicho, inicialmente uma brincadeira ingênua que ao longo do tempo se transformou em um dos mais lucrativos negócios do país, apesar de proibido. No cenário da atualidade, o crescimento do alcance dos jogos de azar e sistemas de apostas gerou polêmicas e problemas socioeconômicos, os quais atingem um número preocupante de brasileiros. Porém, no contexto atual, a proibição desses sistemas não se mostra como o meio mais eficaz de combater suas consequências problemáticas observadas na sociedade. Nesse viés, apesar de haver quem defenda como solução a criminalização completa das plataformas de bets, como são conhecidas, e dos jogos de azar, essa medida não se revela suficiente por si só. Na visão do filósofo John Stuart Mill, deve prevalecer a soberania do próprio indivíduo sobre as decisões que toma, caso suas atitudes não influenciem negativamente a coletividade. Ou seja, no caso dos jogos e apostas no panorama brasileiro, o pensamento do filósofo inglês poderia ser validado, já que, de fato, a dependência provocada pelo contato excessivo com aplicativos e sites para apostadores atinge não apenas quem se vicia, mas todos ao seu redor, posto que o vício traz consequências como perda de emprego, endividamento, entre outras questões. No entanto, como se já constatou com o jogo do bicho, a proibição não se mostra eficaz, pois essa prática se enraizou profundamente na cultura do povo brasileiro, mesmo não sendo permitida pela lei. Ou seja, não se pode negar que a proibição desacompanhada de ações mais diretas contra a proliferação de jogos, como popularmente conhecido como tigrinho, bem como as apostas, acaba perdendo seu valor de combate. De acordo com o antropólogo Sérgio Buarque de Holanda, o
brasileiro se caracteriza como homem cordial, isto é, as relações sociais são estabelecidas por meio do afeto e do aperto de mão, o que, por outro lado, demonstra a falta de apego ao cumprimento de leis. Dessa forma, criminalizar os jogos e apostas poderia gerar a impressão de solução definitiva e o poder público deixaria de investir em soluções como a conscientização real da população para que se afaste de práticas as quais são potenciais geradoras de vício e dívidas. Ademais, os recursos advindos dos impostos cobrados junto às operadoras dos jogos poderão ser empregados não só em campanhas de elucidação, mas também no tratamento de pessoas atingidas pela dependência. Logo, mesmo considerando que proibir jogos de azar e apostas poderia ser produtivo no combate aos efeitos negativos por eles produzidos, na atualidade do país tal medida ainda não é a mais eficaz, se pensada como ação isolada. Isso porque a proibição, com aparências de solução forte e final, faz com que haja negligência em relação a outras providências, como o enfrentamento pela consciência social e pela arrecadação advinda da taxação das provedoras dos aplicativos e sites procurados por jogadores e apostadores. Assim, espera-se que a história do jogo do bicho seja um espelho para orientar o poder público ao enfrentar os impactos danosos provocados pelos tigrinhos e os bets da atualidade.